Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal ou o retorno do canal aí desde a final da Champions League que eu não conseguia gravar vídeos para vocês. E aí estou de volta, muita gente comentando lá no meu direct no Instagram, algumas pessoas comentando aqui em algumas postagens que eu tenho feito na opção aqui que parece com os stories do Instagram também, só que fazendo aqui no YouTube. E aí eu vou contar um pouco para vocês o que é que aconteceu e depois vou iniciar as análises do dia. Primeira coisa, viajei para a Turquia, viajei para Istambul e quando eu cheguei em Istambul para assistir a grande final, a minha mala foi extraviada com todo o meu equipamento de gravação. Câmera, ring light, iluminação, tudo. Eu tinha levado o meu equipamento completo para poder gravar as melhores imagens possíveis para vocês. Eu queria fazer um vídeo, tipo um vlogzinho contando sobre o estádio, sobre a cidade, sobre o jogo, sobre a expectativa, a torcida, tudo. Queria mostrar tudo para vocês, mas infelizmente não foi possível. Eu tive toda a minha bagagem extraviada, isso mesmo. E detalhe, até o momento não foi encontrada. E aí, beleza? Fui, peguei a final, tudo certinho, beleza. E aí comprei tudo novo em Istambul, não de equipamentos. Comprei roupa, comprei camisa, calça, cueca, meia, tênis, itens pessoais. Comprei umas camisas do Galatasaray para sortear para vocês, para fazer resenha, tudo. E aí voltei para o Brasil. Quando eu chego em Guarulhos, aeroporto de São Paulo, o que é que acontece? Mala extraviada de novo, isso mesmo. Inacreditável. Mas eu tive duas malas extraviadas, uma na ida e a outra na volta. A mala nova com tudo novo foi extraviada também. Inclusive isso rendeu até entrevista na Globo. Quando eu cheguei depois em Goiânia, aí a Rede Globo do estado de Goiás, TV Anhanguera, que inclusive eu deixo aqui meu agradecimento, fez uma cobertura, fez uma entrevista ao vivo comigo juntamente com o Procon, para poder falar sobre o extravio das minhas bagagens, e também foi reportado em vários meios de comunicação, em vários blogs de direito, sites, as maiores páginas de direito do Brasil, a Amo Direito, a Direito News, tudo reportando o que aconteceu comigo. Então esse foi o primeiro ponto que me fez ficar um pouco ausente aí nesses últimos 15 dias, essas últimas 2 semanas. Fiquei sem todo o meu equipamento e aí depois eu acabei fazendo na sequência uma viagem, não tive tempo, nem encontrei os equipamentos todos que eu precisava para poder voltar com as gravações para vocês e acabei ficando um tempo off aqui do YouTube. Então assim, podem ficar tranquilos, a minha ideia é de continuar sim com o nosso canal, é de continuar trazendo as análises para vocês, de trazer os jogos do dia, de trazer conteúdos além também das análises. Estou muito focado nisso para poder cada vez mais trazer mais conteúdo para vocês, beleza? Então peço desculpa aí para vocês, peço perdão, sei que o canal é gratuito, sei que a distribuição de conteúdo aqui 100% é gratuito, mas eu me sinto na responsabilidade de trazer esse conteúdo para vocês, já que eu me comprometi, já que eu faço isso diariamente, e aí com fé em Deus daqui para frente nada mais aí vai parar esse canal, essa continuidade dos conteúdos, beleza? Então isso esclarecido, tudo ok, tudo certo. Galera, finalizou as competições europeias, todos os campeonatos europeus finalizaram, entraram aí na época do recesso, os jogadores estão de folga e eu devo trazer aqui para vocês nesse período, principalmente, análise da Série A do Brasileirão, análise da Série B do Brasileirão, um pouco de campeonato argentino e um pouco ali de campeonato MLS, a Major League Soccer, a liga que agora o Lionel Messi vai jogar. É uma liga que eu sempre operei, principalmente nessa época aí de junho, julho, início de agosto, que é uma época que não tem os jogos europeus. Então eu já operei bastante nessa liga e devo trazer algumas coisas para vocês também da MLS, beleza? E agora, sem mais delongas, sei que já foi muita conversa, mas eu precisava conversar sobre isso com vocês. Vamos ao vídeo de análise dos jogos dessa terça-feira de futebol,
tem Libertadores e tem Sul-Americana. E já estamos com o jogo na tela, Atlético Paranaense contra Alianza Lima. Eu falei tanto no início do vídeo aí sobre o retorno dos vídeos do canal que eu esqueci de falar, galera. Tem R$5 gratuito para vocês no link da descrição desse vídeo. E não se esqueça de entrar no canal, de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar para a galera, para a gente poder crescer essa comunidade. Vamos para cima aqui. Atlético Paranaense contra Alianza Lima. O Atlético Paranaense tem 10... Opa, lá vai eu, tem 10 pontos. Aqui é o grupo A. O grupo do Atlético Paranaense é o grupo G. Ele tem 10 pontos, ele é o líder do seu grupo, está na frente do Atlético Mineiro e do Libertad, joga contra o último colocado do grupo. E não pensem que o Alianza Lima não briga por nada, porque o Alianza Lima pode chegar na terceira colocação e poder ir para a Sul-Americana. Está brigando por essa vaga aqui com o Libertad. Mas sinceramente, o Atlético Paranaense jogando em casa, ele é uma máquina. Inclusive eu coloquei vitória do Atlético Paranaense contra o Corinthians, pagava 2,02, mandei de forma gratuita lá no meu grupo, os links dos grupos também, tá aqui na descrição do vídeo, grupos gratuitos, hein? É só você clicar e entrar lá. Atlético Paranaense e Alianza Lima, eu acredito muito numa vitória do Atlético Paranaense, que quer ficar bem posicionado aí entre os primeiros melhores colocados da Libertadores nessa primeira fase, que é algo que dá muita relevância, porque isso na sequência da competição traz bons benefícios, que é jogar o segundo jogo das oitavas, das quartas, das semis dentro do seu estádio. Então, as equipes elas buscam fazer a melhor campanha possível. No número geral, o Atlético Paranaense, menos de 3,5 em 8% de seus jogos, over 0,5 HT em 80%. Para esse jogo aqui, eu vou trabalhar a vitória do Atlético Paranaense numa odd de 1,40, odd bastante interessante para você juntar e fazer uma múltipla. Por quê? Com 1,40, qualquer outra múltipla aí, qualquer outro jogo acima de 1,15, 1,18, 1,20, 1,25, você já vai ter mais do que 70% para lucro, beleza? Então, para Atlético Paranaense e Alianza Lima, a minha análise é uma vitória do Furacão, jogando em casa, com apoio da sua torcida, primeiro para ficar na primeira colocação do grupo e garantir aí uma ótima temporada. Atlético Paranaense e Alianza Lima, essa é a minha análise para vocês. E no segundo jogo temos aqui River Plate contra The Strongest. O River Plate, que faz parte aí do grupo do Fluminense, precisa vencer esse jogo. Olha que grupo embolado esse do Fluminense e do River. O Flu com 9, o River com 7, o Sport Cristal com 7 e o The Strongest com 6. Todo mundo chegando para essa rodada com chances de classificação. E para esse jogo aqui, River Plate e The Strongest, vamos dar uma olhadinha nos números do River. Marcou primeiro nas últimas 9, não perdeu nas últimas 7, não sofreu gol nas últimas 4, marcou em 80% dos seus jogos. E nos jogos do The Strongest teve pelo menos um gol em 90% dos seus jogos. Temos aqui um padrão de 0,5 HT, ou seja, para ter pelo menos um gol no primeiro tempo, com a odd de 1,18. E lembra que eu falei para vocês na análise do jogo do Atlético Paranaense, aquela odd do Atlético Paranaense com 1,40, ela consegue casar uma entrada múltipla praticamente com qualquer outra operação, inclusive uma odd de 1,18. E é justamente isso que eu vou fazer aqui com vocês. Ó. Vou colocar aqui vitória do Atlético Paranaense e aqui no jogo do River eu vou em primeiro tempo para ter mais de 0,5 HT, para ter pelo menos um gol no primeiro tempo dessa partida. Aqui, ó, deu uma odd de 1,64, 64% de retorno para vitória do Atlético Paranaense e pelo menos um gol no jogo do River e The Strongest no primeiro tempo. Detalhe, esse gol pode ser tanto do River quanto do The Strongest. Então, essa é a minha análise para River e The Strongest. Essa odd do River, infelizmente, não existe para colocar a vitória dele a 1,08. Melhor então trabalhar com 0,5 HT. Essa é a análise para River Plate contra The Strongest, jogo válido pela Libertadores. E o palpite gratuito dessa terça-feira já está na tela. É justamente a múltipla, a dupla que eu acabei de montar junto com vocês.
Coloquei aí uma vitória do Atlético Paranaense em casa contra o Alianza Lima para poder garantir a primeira colocação do grupo e uma boa campanha aí nessa primeira fase. E River Plate e The Strongest, onde o mercado acontece em 90% dos jogos do The Strongest. O River vem numa sequência super positiva, coloquei para sair pelo menos um gol no primeiro tempo. Detalhe, o gol pode ser inclusive do The Strongest, pode ser tanto do River quanto do The Strongest. Essa dupla aí deu uma odd de 1.64, ele arredonda para 1.64, mas o retorno específico aqui é 1.635. Entrei com uma unidade, a minha unidade é de 1.000, eu vou deixar o link da casa de apostas que eu estou fazendo essa operação, que é a Aposta Ganha, que tem R$5 gratuito para vocês. Então, esse é o palpite gratuito para essa terça-feira de futebol, para o retorno do nosso canal com os vídeos. E vamos à análise agora do Flusão do Tricolor, que joga em casa contra o Sporting Cristal. E vale também vaga, o Fluminense, apesar de ser o primeiro colocado desse grupo, ele corre ainda risco de ficar de fora da próxima fase. Pedro, como assim? Caso o Fluminense perca o seu jogo para o Sporting Cristal e o River Plate empate ou vença a sua partida contra o The Strongest, e aí classificaria Sporting Cristal e River Plate. Lógico que eu não estou dizendo que isso vai acontecer e sinceramente não acredito que isso vai acontecer. Acredito que o Fluminense deve vencer o seu jogo jogando em casa. Só que essa odd de 1,20, sinceramente, ela não me agrada para uma vitória do Fluminense. Poderia ir trabalhar o mais de 0,5 HT a quase 1,30 para poder fazer aquela múltipla. Acho mais interessante. Mas acredito sim numa vitória do Fluminense. Beleza? Então você tem aí as duas opções. Uma vitória do Fluminense a 1,20 para fazer a múltipla, ou para sair pelo menos um gol no primeiro tempo do jogo de Fluminense e Sporting Cristal. Os números do Fluminense recentes não são legais, levou gol nas últimas 9 partidas, não ganhou 80% dos seus últimos 10 jogos, over 1.5 nas últimas 7. Sporting Cristal não perdeu nas últimas 10, marcou em 90% e marcou 2 ou mais gols em 60%. Lógico que estamos falando de campeonato peruano e campeonato brasileiro. É um ótimo jogo para o Fluminense se recuperar e emendar aí uma nova sequência positiva. Acredito muito numa vitória do Fluminense, mas acredito que tenha mais valor aqui, pelo menos um gol no primeiro tempo. O gol pode ser inclusive do Sporting Cristal. Então, para Fluminense e Sporting Cristal, a minha análise é mais de 0,5 HT sair pelo menos um gol no primeiro tempo. E para encerrar as análises da Libertadores, calma que eu ainda vou analisar o jogo do São Paulo contra o Tigre pela Copa Sul-Americana. Para encerrar a Libertadores, vou analisar com vocês agora Atlético Nacional da Colômbia contra o Patronato da Argentina. Galera, vamos lá. Na classificação, o Atlético Nacional, ele é o segundo colocado do seu grupo, tem 10 pontos, já garantiu a vaga para a próxima fase, já que o Melgar e o próprio Patronato não conseguem alcançar nem o Atlético nem o Olímpia, mas aqui entra a disputa pela primeira colocação do grupo. Para esse jogo aqui, temos Atlético Nacional não perdeu em 80% dos seus jogos e teve menos de 3,5 gols em 80%. O Patronato vem com números horríveis. Levou o primeiro nas últimas 5, não ganhou nas últimas 5, levou gol em 80% dos seus últimos 10 jogos e levou 2 ou mais gols em 60% dos seus jogos. Vejo aqui dois mercados interessantes. O mais de 1,5 gols a 1,29, se você quiser fazer uma múltipla, ou uma vitória do Atlético Nacional jogando em casa para poder melhorar ainda mais a sua campanha nessa primeira fase de Libertadores. Pedro, qual é a sua melhor análise para esse jogo? A minha melhor análise para esse jogo, apesar de um pouco mais arriscada, é uma vitória do Atlético Nacional jogando em casa. O Patronato vem muito mal, inclusive no Campeonato Argentino, não tem mais chances na Libertadores, pode até chegar aqui na terceira colocação para poder disputar a Sul-Americana. É por isso que Patronato e Melgar brigam nessa última rodada dessa primeira fase. Beleza? Mas a minha melhor análise é uma vitória do Atlético Nacional com mais de 60% de retorno. Essa é a análise para Atlético Nacional, Patronato, jogo válido pela Libertadores da América.
E para encerrar nossa terça-feira de futebol, Copa Sul-Americana, temos aí São Paulo na tela, o tricolor paulista jogando em casa contra o Tigre. Na classificação, temos o São Paulo como líder com 13 pontos e o Tigre, o segundo colocado, com 10 pontos. O São Paulo, ó, que campanha incrível, fez 11 gols e não levou nenhum ainda nessa Sul-Americana. De 5 jogos, tem 4 vitórias e apenas um empate. Galera, eu vou fazer uma análise aqui sobre esse jogo, mas tem um bônus, um plus para esse jogo também, beleza? Mas calma aí que a gente vai conversando. São Paulo, over 0.5 HT em 90% dos seus jogos, ambas marcam não nas últimas 4, menos de 2.5 nas últimas 3, over 1.5 em 80%. A única coisa aqui que São Paulo e Tigre ele tem em comum é o mercado de menos 3.5 em 80%. Menos 3.5 no odd de 1.33, interessante mercado. Galera, só que tem um detalhe aqui, eu falei para vocês quando eu analisei esse jogo na primeira fase, que esse jogo ele tem um tempero a mais por conta de coisas que aconteceram num confronto anterior entre São Paulo e Tigre. E eu falei, galera, esse jogo tem tudo para ser um jogo muito quente, um jogo de muitos cartões. E aí o que foi que aconteceu? 8 cartões amarelos nesse jogo na primeira fase. 4 cartões no primeiro tempo, 4 cartões no segundo tempo. Então, se você gosta de operar aí um mercado específico, mercado de cartões para esse jogo pode ser interessante nesse jogo da volta no Morumbi. Para esse jogo aqui temos duas opções. Uma vitória do São Paulo para poder matar de vez aí a primeira colocação ou trabalhar mercado de gols. Eu trabalharia aqui, sinceramente, menos de 3.5 gols no odd de 1.33. Já que o São Paulo, com o empate, ele também garante a primeira colocação. Então, para São Paulo e Tigre, a minha melhor análise é menos de 3.5 gols no odd de 1.33. Mercado esse que se concretizou em 80% dos jogos do Tigre, em 80% dos jogos do São Paulo. Essa é a minha análise para esse jogo da Copa Sul-Americana que deve pegar fogo. Se liguem no mercado de cartões desse jogo. E dessa forma encerramos aqui mais um vídeo de análise dos jogos do dia. Foi um vídeo um pouquinho mais longo porque eu precisava conversar com vocês sobre esse período aí de quase 2 semanas sem vídeos aqui no canal. Mas estou de volta e vamos para cima que agora vai ser vídeo todo dia para vocês, beleza? Espero vocês nos vídeos da semana aí, as análises de amanhã, as análises da quinta, da sexta, do sábado, do domingo. Vamos para cima que o canal tá de volta com tudo.